Bem-vindos à Capacitação Apura versão online. Esse projeto é realizado com recursos da Lei Aldir Blanc pela Secretaria de Cultura de Campo Largo e do Governo Federal. Meu nome é Bianca Lopes, sou formada em Produção Cênica pela UFPR, trabalho com produção cultural desde 2015, realizo projetos para as infâncias e literatura. Sou uma das fundadoras do Apura e atualmente atuo como conselheira no Conselho de Cultura de Campo Largo. Eu sou Heloísa Sampaio, artista da dança e produtora cultural. Também sou formada em produção cênica pela UFPR, em direção de produção pela Academia Sena 1 de Artes Cênicas. Tenho experiência com produção de projetos multilinguagem, com consultoria para gestão pública de cultura e avaliação de editais públicos de cultura. Sou Laís Bittencourt, formada em comunicação social, em produção cênica e recentemente concluí o MBA em gestão de projeto. Sou gestora cultural há mais de uma década e trabalho com produção teatral, já trabalhei com produções de festivais, outros projetos artísticos educacionais também. Presto serviço para a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo desde 2017 na área da contratação artística e sou uma das criadoras e realizadoras Apura. O Apura nasceu durante a pandemia, da observação de nós três, da necessidade dos artistas e da classe, dos fazedores de cultura, estarem preparados para responder com prontidão para as burocracias da produção cultural. A partir dessas observações de cada uma dentro do seu meio de trabalho, das suas cidades, das suas produções individuais, a gente começou a conversar, a trocar umas ideias e entendeu que podia construir algum caminho que auxiliasse esses artistas, esses fazedores de cultura a estarem mais preparados para lidar com esse mercado, que naquele momento estava extremamente fragilizado e precisando de orientação e guia. E aí começamos a desenvolver a metodologia, que hoje é uma metodologia viva e passa por adaptações constantes, está sempre sendo transformada, assim como o fazer cultural e a produção em si. Como a Laís falou, o método ele é vivo, ele sempre passa por modificações, mas ele é parte de 5 pilares. O autoconhecimento, que é o artista incentivado a compreender o seu lugar dentro do mundo da cultura, dentro do mundo da arte. Esse entendimento possibilita que ele tenha decisões mais alinhadas com seus objetivos e fortalece sua presença no mercado. Número 2, que é a prontidão. É a importância de estar sempre preparado para oportunidades, sejam empregos ou editais. O método garante que o artista não perca chances por falta de registros ou documentação, mantendo tudo sempre organizado e acessível. Número 3 é a unidade. É uma carreira artística que tem foco e coerência. O método ensina que quem tenta fazer de tudo não acaba fazendo nada. Aqui o objetivo é alinhar as atividades para criar uma trajetória sólida e consistente. De quarto item, a gente tem a responsabilidade. O reconhecimento de que fatores externos e sociais podem ser sim desafiadores, mas eles são cruciais para organizar-se e entender o sistema para não ter impactos positivos. O método trabalha com a possibilidade da realidade de um mercado cultural e adaptação a ele, com foco na ação prática e na responsabilidade também com o outro, tanto na construção de projetos quanto na relação com o público. E por último, a gente tem a alteridade, que a carreira artística é vista como uma construção coletiva, com parceiros e com públicos e equipes, com a perspectiva da diversidade e da inclusão transversal em todas as ações. A partir dessa estrutura da metodologia, a gente vai desdobrando cada item desse e entendendo, junto com partes teóricas e partes práticas, como transformar e trabalhar esse autogerenciamento, essa organização e essa prontidão para estar sempre no momento de responder ao mercado, aos editais, às possíveis contratações. Quando a gente traz o autoconhecimento como um pilar do método, é para que você se questione, né? Qual é o seu lugar no mundo, na cidade onde você está, no local que você produz. Então, o que você produz, para quem você produz, com quem você produz, qual é o impacto disso no local onde você está, o que você fez até agora que te trouxe até aqui e o que é que faz sentido fazer a partir desta tua trajetória, né? Então, conhecer de onde você veio, para onde você quer ir, e o que faz sentido com os seus fazeres, com o que impacta positivamente o território onde você propõe as suas ações
seria um ponto de partida para pensar projetos, para pensar continuidade, para pensar coletividade, parcerias, por exemplo? Entender quem é você, qual é a sua produção dentro dessa indústria criativa, dentro desse mercado, dentro desse espaço de produção. Conhecer o que é que você tem para colocar ali, como isso pode ser rentável, mensurar essa rentabilidade para você e para os outros, para conseguir desenhar os caminhos que você vai querer seguir a partir de então. Entender esse lugar, esse autoconhecimento, ter uma ciência, se não 100%, quase lá, do que é que você traz em si, mesmo que seja um fazer cultural vivo e imutável, como realmente acontece, mas ter esse caminho desenhado de onde você vem, onde você está e até onde você quer chegar, ajuda a começar a compreender o seu lugar enquanto fazedor de cultura. Eu acho que é quase como entender qual é seu nicho dentro do mercado, né? Se as outras pessoas fossem te descrever, que palavras elas usariam? Como você é conhecido pelas pessoas que estão ao seu redor? Para ver se isso também se encaixa com como você quer se apresentar no mercado. Entender como que você está se colocando, se isso está construindo a imagem que você realmente quer passar, ou se está deixando alguma parte solta desse caminho e que não está trazendo toda a visibilidade e toda a clareza que o seu fazer e o seu trabalho pode trazer, os impactos que pode causar e até onde pode atingir ali. O segundo item é a prontidão. A gente vê muitos artistas que perdem oportunidades, sejam com editais ou vagas de emprego, porque eles não têm a sua documentação preparada sempre que ela é necessária. E essa documentação não é só RG, CPF ou certidão de residência. São as declarações que não têm débitos, são o seu portfólio, o seu release, são fotos, vídeos do seu material. Então, é uma questão muito importante que é sempre passada de lado, assim, porque chegam os prazos e aquela correria enorme para correr atrás das coisas e normalmente acabam perdendo oportunidades por causa disso. Entender se há uma representação jurídica, como que está essa representação jurídica, como a Bianca colocou, essas certidões estão todas em dias, os débitos estão todos pagos, se a gente precisar comprovar toda a regularização desse material, como é que está isso para enviar para os órgãos competentes que estão esperando a inscrição desses editais ou de outros projetos, se existe um currículo pronto, um portfólio com tudo muito bem cuidado e elaborado, se tem uma mini bio de apresentação desse artista, como está toda essa estrutura documentada. Isso existe? Isso precisa estar pronto para responder com a mais velocidade possível as oportunidades que aparecerem, sabe? Porque às vezes, para a gente, é óbvio a nossa trajetória. Para quem está próximo ou acompanhando isso, as pessoas conhecem o que a gente faz. Mas e quando a gente quer propor isso em algum edital, ou para um outro território, ou para pessoas que talvez não conheçam o nosso trabalho, como é que você apresenta o seu trabalho para as pessoas? Você tem isso organizado, né? Coisas que comprovem a sua atuação, o que é importante da sua trajetória para mostrar o que você faz. Então, ter isso pronto facilita muito na hora de apresentar e de vender mesmo o seu trabalho, porque muita gente perde oportunidades por ter que deixar para fazer isso em cima da hora. E isso é tanto para quem é PJ quanto para quem é pessoa física, né? As documentações, elas mudam, mas tanto se você é pessoa física, você também tem várias declarações que você precisa ter. Quase a prontidão. Quanto você tem na PJ, você tem para pessoa física também. E são declarações que mudam. Se você precisa de questões para editais municipais, estaduais ou federais, são outras instâncias de declaração e de documentação, e tudo isso tem que estar alinhado e organizado. Geralmente elas são de emissão online, então não é tão complicado. A questão é o antes. Como é que está esse CNPJ, como é que estão os débitos dele, como é que estão as obrigações de imposto de tudo isso, ou desse CPF, porque também existe há uma questão que o CPF está sempre pronto para ser contratado. Não, existem algumas questões que, se deixar para trás, também bloqueiam o CPF e proíbem essa contratação. Então, estar preparado para responder a isso na prontidão é importantíssimo, né? O terceiro pilar da metodologia é a unidade. Qual tem sido o foco do seu trabalho? Como que é que você representa isso? E quão sólido é esse produto que você está tentando vender? O quanto isso está condizente com o que você prega, com o que você faz? Essas coisas têm que estar em unidade, exatamente.
o seu fazer cultural e o seu produto final, eles estão em consonância? E eles estão em consonância também com o seu ao redor, com a comunidade que você está inserido, com quem você tem trocado dentro desse espaço artístico que você está vivendo? No âmbito dos editais, por exemplo, eu tenho uma trajetória que ela é toda na música, e de repente para um novo edital eu quero fazer alguma coisa na dança. Ok, mas o que justifica na minha trajetória eu estar agora numa outra linguagem, eu estar propondo algo diferente do que eu já fiz? Como o que eu já fiz, de alguma forma, se relaciona com essa nova atuação, ou ela serve de motivação para isso, e como isso se relaciona com os parceiros, com o público de interesse do projeto e com o território onde isso vai estar sendo desenvolvido também. A gente entende que artista muitas vezes não escolhe trabalho, né? Você acaba fazendo coisas que vão para caminhos diferentes. Mas quanto mais você conseguir justificar o seu trabalho numa linha lógica, melhor para você, e até dentro dos editais você consegue usar isso para justificar resultados, porque você sabe o resultado do seu trabalho, você sabe como o público reage, você consegue, enfim, quantificar e qualificar essas suas ações. Não é sobre engessar o seu fazer cultural, sobre, só faço assim, eu só faço isso, ou só vendo aquilo. Não, como a Heloísa colocou, a gente pode fazer essas migrações, essas junções, essas movimentações conjuntas de fazer, de artístico, né? Mas como é que você deixa isso ainda coerente e mantém o foco e coloca essa solidez em cima do que está sendo colocado ali para manter uma assinatura, uma linguagem sua, uma identidade sua dentro daquilo que está sendo feito ali? Outro pilar que a gente traz é a responsabilidade. E essa responsabilidade ela vem com relação ao teu próprio trabalho, tua trajetória, os parceiros de trabalho também. Quando você promove alguma ação, quem são as fontes financiadoras dessa ação, né? Quem está por trás desse lugar, pensando que a gente produz com pessoas, para pessoas, e qual a responsabilidade também social perante o que a gente faz. Então, questões como diversidade, democratização de acesso, acessibilidade principalmente, né? São questões que, inclusive agora em financiamentos públicos, elas vêm como pontos obrigatórios de serem observados, mas para além da questão obrigatória, como é que a gente pode fazer uma ação mais inclusiva, como é que a gente consegue trazer diferentes públicos, promover o acesso mesmo para diferentes públicos, e trabalhar com questões de diversidade, né? Então, como é que a gente acolhe as diferenças dentro do nosso projeto, pensando nessa responsabilidade com a nossa própria trajetória e também com a responsabilidade do entorno, com o social. Como que isso não é só um cumprir tabela, né? Dar um check no, eu preciso colocar um item sobre acessibilidade, sobre democratização de acesso, preciso colocar uma contrapartida social no meu projeto. Antes disso, o que é que o meu projeto traz que já abarca isso na fórmula, na raiz dele? Por que não pensar em projetos e produtos culturais que entendam acessibilidade, democratização e outros lugares dessa responsabilidade como base, como pilar do que está sendo produzido ali? Como a Elisa colocou, os editais estão cada vez mais atentos a isso e pedindo que esse retorno seja constante. Não dá só para colocar um item no projeto e achar que isso vai eleger o seu projeto. É preciso pensar nesse pilar da responsabilidade como um fio condutor do que você está fazendo ali e de onde você quer chegar com aquilo ali que está sendo feito. Acho que é uma questão que a Lula falou que é muito importante, que é a gente estar fazendo com e para pessoas. Também não deixar cair na questão da acessibilidade, mas já fazendo um favor para alguém. Você pensar também acessibilidade com quem você está trabalhando, não só com para quem você está levando o seu trabalho. Transformar equipes em equipes mais com mais democratização, mais acessibilidade e sensibilidades nos próprios fazedores daquele produto, né? Não só em oferecer alguma situação assim para um público final. Como é que de ponta a ponta desse projeto, desse processo, a gente consegue incorporar esse tipo de situação, né? Como último pilar, a gente tem a alteridade. E seguindo a questão da responsabilidade, aqui a gente também precisa pensar no outro, com quem a gente está trabalhando. Quem são nossas parcerias, se isso é uma construção coletiva, quem está sendo os patrocinadores do seu projeto, como que isso está se construindo. E
pensar nessa construção coletiva no sentido de que ninguém faz nada sozinho, né? Então, entender quais são as pontes possíveis, quais são as redes possíveis. Será que a partir de uma ação que você está querendo fazer é possível estabelecer uma rede maior, articular outras pessoas que talvez não estão conseguindo acessar espaços que você acessa e olhar para a gestão dessa coletividade entendendo que vai ter uma diversidade de atores nisso, uma pluralidade aí de sujeitos. Então, como é que a gente cria e exerce, né, como exercício mesmo, de entender essas diferenças e fazer a gestão disso no meio de uma rede possível a partir da ação cultural. Entender como que você absorve o outro no seu projeto, como que ele entra ali como um parceiro ou como um objetivo, porque esse outro não é só alguém que vai fazer com você ou que vai trabalhar para você, mas é também compreender quem vai consumir isso, quem vai alcançar o que você está produzindo e respeitar a trajetória, enquanto autoridade, né? Respeitar a trajetória desse agente e a interferência e a contribuição que ele pode trazer para aquilo que está acontecendo ali. Mesmo quando você faz a sua arte, o seu produto cultural, aquilo que você quer, você precisa considerar o que e quem vai se relacionar com ele a partir do momento que ele estiver pronto no mundo. E trazer para dentro disso essa construção coletiva, entender como que coletivamente aquilo ali pode ser feito e ser dividido com o mundo, digamos assim. Então a gente traz esses pilares para que sejam pontos de referência, pontos de partida para você realmente se organizar, né? Para organizar a tua carreira, a carreira do teu grupo, do teu coletivo, olhando para essa trajetória, olhando para essa questão burocrática, jurídica, fiscal, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, entendendo, né, o que é que você faz, quais são os potenciais a partir disso, qual é a sua rede, né, quem produz com você, qual é seu público, quais são os seus públicos, e você já tendo isso mapeado, tendo essa visão geral da tua atuação profissional, fica mais fácil quando aparecem oportunidades de você fazer uma nova apresentação do seu trabalho para um grupo diferente, para um público diferente, para uma fonte de financiamento diferente. E a gente aposta muito nessa sequência mesmo de organização do Método Apura, para que você possa entender exatamente de onde você veio e onde você está. Porque aí, com mais clareza, você consegue projetar onde faz sentido você caminhar daqui para frente. E esse lugar de estar pronto, é pronto para quê? Pronto para que quando você entenda, veja a possibilidade de um financiamento para aquilo que você quer fazer, para aquele produto cultural que você quer entregar, você não ficar para trás, porque geralmente tem prazos, existem tempos curtos envolvidos e tem muita burocracia nisso. Onde está essa burocracia? Hoje, se a gente pensa em financiamento cultural, quais são os principais meios de financiamento cultural no nosso país? A gente tem muitas leis que estão trabalhando em diferentes instâncias municipais, estaduais e federais, que estão pensando esse patrocínio para a cultura, além de outras iniciativas privadas. Dentro das iniciativas municipais, você tem o fomento. Dentro das iniciativas estaduais, geralmente você tem a renúncia fiscal por meio de ISS e outros impostos. Dentro da instância federal, você tem uma lei de renúncia fiscal de imposto de renda. Então, para cada uma dessas leis, desses editais, você precisa ter um material preparado. Mas esse material está vendendo um produto que você já está trazendo, né? Uma trajetória, um espetáculo, um show, uma exposição. E esses produtos, eles vão ser apresentados para essas possibilidades de patrocínio através de editais e de escritas de projetos. Então, estar com todo esse background organizado para quando você chegar no momento da escrita de projeto, você está preparado para ela de maneira mais tranquila, digamos assim, é a nossa proposta aqui. Uma vez que a gente entendeu o que é que a gente precisa deixar organizado e como é que a gente está colocado hoje, a gente começa a desenhar a escrita desse projeto para, um modo geral, ele atender a diversos editais.
Cada edital tem a sua especificidade, vão pedir coisas diferentes, mas eles têm uma base comum muito semelhante. E se você tiver isso preparado, tiver já essa ideia tirada da cabeça e escrita como um projeto, é mais fácil dela ganhar corpo e aprovação no mercado. Nessa pré-organização de projetos, a gente no Apura gosta de usar uma ferramenta que já é bem conhecida, principalmente no mundo da administração, que é o 5W2H. Essas 5 letrinhas são alguns itens que ajudam você a se guiar numa primeira formatação do projeto. A primeira é o what, que seria o que do seu projeto, é a apresentação. O why, que é o porquê, é a justificativa do seu projeto. O who é o quem, mas aqui nesse quem a gente aprofunda um pouco mais. É quem, com quem, para quem. É você, enquanto proponente, provavelmente, enquanto artista que está realizando o projeto, é o quem, de para quem é esse projeto e com quem você está realizando esse projeto. O when, que é o quando, é a data do seu projeto, mas é também o período, qual que é a relevância, que está inserido nas férias, está inserido no inverno, no verão, enfim, é o quando um pouco mais abrangente. O where, que é o onde, é no local físico, tipo, ele vai ser num projeto, numa praça, ele vai ser num teatro, mas em que cidade, em que bairro, é perto do centro, é afastado. É o how, que é o como você vai executar, quais são as etapas de execução do seu projeto, e o how much, que é o custo, é o orçamento do seu projeto. Diferenciando um pouco mais essas letrinhas, a gente tem a primeira delas, what, o que é a apresentação, o que alguns editais chamam de objeto do projeto. É onde você vai descrever a ação principal ou o objeto principal, a entrega principal do seu projeto. Nele, você vai colocar a descrição, vai quantificar e qualificar essa entrega. Quando é uma temporada, 10 apresentações, é um resumo, algumas linhas, 5 a 6 linhas que você vai escrever, descrevendo realmente o que é que vai ser entregue por esse projeto. É a primeira e a última coisa que você constrói do projeto. Porque você começa com ela para você entender tudo que você vai desenvolver e quando você finalizar toda a escrita dos outros itens, você volta nela para ver se ela ainda faz sentido, se ela ainda está coerente, se ainda está abarcando tudo que você colocou no projeto, se tem alguma transformação ali. E nela também tem que constar as ações de contrapartida social, democratização de acesso e acessibilidade que estão junto do seu projeto. Pelas diferentes formas que aparecem em editais, às vezes o campo ele é apresentação, às vezes ele é descrição do projeto, às vezes são 2 campos diferentes, né? Resumo do projeto e apresentação. Tem lugares que você vai ter que colocar separado da apresentação objetivo geral e objetivos específicos. Então, é importante que você olhe qual é a exigência dessa fonte de financiamento ou desse possível parceiro ou pessoas para quem você vai estar apresentando esse projeto, para organizar da melhor forma possível esse texto, né? E aí, quando a gente entende, por exemplo, dos objetivos gerais e específicos, quando a Laís traz assim, quantificar e qualificar, você fala exatamente o que você vai fazer, qual é o seu objetivo geral, o objetivo amplo da entrega principal, o seu objeto principal. E os objetivos específicos, em alguns lugares eles aparecem inclusive como metas a serem indicadas, porque ali você vai quantificar cada ação que você precisa fazer para conseguir entregar esse objeto ou produto principal do teu projeto. Então, você quantifica e você qualifica. Então, o objetivo é promover 2 oficinas de formação para crianças e adolescentes da faixa etária tal e tal, com 2 horas de duração cada, com o objetivo e aí você qualifica, né? Promover um espaço de sensibilização nas artes para público em idade escolar, enfim, você quantifica e qualifica. Agora o segundo item é o why, é a justificativa, é o porquê do seu projeto. Se na apresentação você elencou o que você vai fazer, você tem que pegar essa justificativa e item por item explicando o porquê você vai fazer aquilo. Você tem dados relevantes, você está tentando solucionar algum problema. Dentro do edital, provavelmente eles vão te pedir alguma coisa. Você consegue resolver o que está sendo pedido no edital dentro do seu projeto?
É aqui no why que você vai colocar a razão do seu projeto existir. Por que é importante que ele aconteça? Não só para você, a gente sempre gosta dos nossos projetos, é importante para a gente colocar eles no mundo, mas como é que ele conversa com o entorno, com a comunidade para quem ele está sendo direcionado? E também, você justifica aqui com a fundamentação teórica, onde você consegue se apoiar para colocar que aquilo ali é realmente relevante de ser construído, sabe? Além de entender, dentro da legislação que você está tentando ser contemplado, o que ela quer suprir. Cada edital vem para suprir uma necessidade que é colocada ali. Ele tem um objetivo de existir, esse edital que está sendo ofertado para você poder inscrever o seu projeto. Como que o seu projeto conversa com esse objetivo e supre esse objetivo dessa lei, desse edital? É não só dados científicos, como a Laís falou, mas você também tem algum resultado seu, experiência que você teve realizando aquele projeto? Você já fez uma versão dele que quer fazer uma versão maior ou com outro público? Você consegue colocar na justificativa as suas experiências com o público e com o projeto? E também a gente tem no Brasil um Sistema Nacional de Cultura que baliza todos esses financiamentos culturais. Então, seja um edital do município, do estado ou a nível federal, ele vai se basear nesse sistema que vê a cultura por 3 dimensões, que é a dimensão cidadã, simbólica e econômica. Então, você, de alguma forma, trazer para a justificativa do seu projeto de que forma você vai estar contemplando a questão simbólica da cultura local, de que forma você contempla a questão cidadã, você contribui com um problema dessa localidade ao realizar o seu projeto com a solução para esse problema, né? E como economicamente você também pode estar auxiliando, movimentando toda uma economia da cultura em torno disso. A gente tem uma frase, né, com perguntas que a gente costuma usar, que para você fazer um bom texto justificativo, você tem que responder por que você, como proponente, ou a sua associação, né, o seu grupo, propondo esse projeto, essa ação, nesse território, para essas pessoas, com esses parceiros, com essa equipe, nesse formato que você está fazendo, né? Você vai fazer uma ação presencial, você está fazendo uma ação online, por que você escolheu esse formato, de que forma isso vai ser realizado, tentando responder essas perguntas de uma maneira concisa, né? E algumas fontes de financiamento você inclusive vai trazer para cá. Por que você precisa dessa fonte de financiamento, né? Quando entra na lógica de um incentivo federal, por exemplo, tem alguns enquadramentos que você indica, né? O seu projeto ele se encaixa mais no enquadramento da legislação do item tal, ou o enquadramento do item tal. Então, por que você precisa desse financiamento? Por que você precisa de um aporte de outra pessoa, de outra instituição para realizar essa ação? E como ela vai impactar, de fato, onde ela está sendo feita? E dentro dos editais, ele vai estar constando lá como justificativa ou como relevância. Ele se apresenta em formatos diferentes de item pedido lá, mas no fundo é isso que eles querem entender. O que é que baliza, o que é que baseia esse projeto, por que ele tem que existir? Em que ele vai, qual é, como a Luísa colocou, qual é a dor que ele vai estar curando sua e da comunidade que vai receber ele ali no entorno e justificando isso nessas bases, nesses pilares aí de importância dele mesmo, sabe? O terceiro W é o who. Quem está propondo esse projeto, né? Quem está assumindo como proponente, como responsável, seja um agente individual, seja representante de algum coletivo, seja alguma entidade. Com quem você está fazendo esse projeto, então quais são os parceiros, quais são as pessoas que compõem essa equipe e para quem, quais são os públicos de interesse desse projeto. Então, é mais do que você simplesmente pensar, eu vou fazer uma ação e eu tenho um único público, né? E aí aqui, alguns editais vão perguntar sobre o público-alvo. E a gente costuma falar que todos, ou comunidade em geral, é porque quando você preenche isso é porque você não entende o seu público. Então, cada vez mais, a gente está disputando a atenção com diferentes ações, diferentes coisas acontecendo, a questão da internet também. Então, você segmentar mesmo e entender as características diferentes dos públicos que você vai atender, demonstra que você está preparado para se comunicar com esse público, para divulgar a sua ação, para de fato você conseguir
que esse público se interesse também pelo que você está fazendo. Entendendo então que questões como faixa etária, características socioeconômicas, questões de localização, de território, se você vai atender estudantes de uma escola tal, se você vai atender moradores de um bairro tal, se você vai atender crianças, idosos, adolescentes, algum grupo assistido por alguma comunidade específica ou por alguma ação específica. Então, quanto mais você conseguir trazer essa descrição do público, mais você demonstra que você está pronto para se comunicar com ele e, de fato, contemplar ele com a sua ação no seu projeto. E quando você pensa no quem e você fala o quem está fazendo esse projeto, não é simplesmente apresentar qual é o CNPJ, ou qual é o artista, ou o coletivo que está colocando ali. É trazer o histórico desse coletivo. É apresentar um portfólio que traga ações sólidas que já tenham sido executadas por esse coletivo antes, por esse grupo antes, por esse artista antes. É construir, apresentar um clipping bem estruturado de outras ações que já foram publicadas na mídia, que você tem essa documentação organizada. É colocar um currículo que é relevante com o objeto do edital e com o objeto de entrega do seu projeto, para que você consiga também construir aí esse caminho que apoia a justificativa de eu vou propor isso por isso, com esse caminho que já tracei até aqui. Não esquecer essa organização do seu registro anterior. Quem está fazendo, o que foi feito antes por quem está fazendo esse projeto agora. E aí vem aquilo, o que é um portfólio? O portfólio reúne pequenas descrições de tudo que foi feito com alcance de público e alcance de vendas e outros lucros, outras questões saídas desse projeto. O clipping, que são imagens que foram publicadas em veículos da mídia, ações de rádio, televisão, que você tenha veiculado o seu projeto e outras ações que você já tenha realizado antes. Apresentar uma mini bio das pessoas que estão envolvidas nesse projeto, em algumas linhas, 4, 5 linhas de currículo. Quem são essas pessoas que estão trabalhando nesse projeto com você, que estão nessa ficha técnica? Trazer esse conteúdo estruturado, separado por essas categorias, para pensar bem quem é que está fazendo esse projeto acontecer. E também aqui, de novo, óbvio, a gente sempre tem que prestar atenção ao edital em qualquer etapa, mas aqui eu, pelo menos, estou vendo cada vez mais editais especificando bem quem é que está fazendo, quem eles querem que faça os projetos e para quem. Tanto em questão assim, de pessoas PCD, na realização dos projetos, incluir qual comunidade o edital quer que você faça o teu projeto, projetos estaduais pedem também, eles dão uma atenção a mais para cidades do interior. Então também prestar muita atenção assim, em como você está formatando essa equipe e para quem você está fazendo esse projeto dentro das exigências do próprio edital mesmo. E esse para quem, né, pensar no público que vai receber, como a Lulu colocou, entender que não é abarcar todo mundo, é preciso direcionar a esse objeto, esse produto cultural que você está colocando ali. Uma vez que você entender com clareza para quem você está produzindo isso, quem você quer atingir com esse conteúdo que você está colocando no mundo, fica mais fácil de, não é formatá-lo para isso como se fosse simplesmente uma coisa que eu transformo e ponho numa caixa, mas é também que ele consiga conversar com esse público que você está tentando alcançar de uma forma que ele fique mais necessário para o mundo. A existência dele traz esse lugar de precisar entender para quem ele está sendo feito, para ele não ser só mais uma coisa que está acontecendo no mercado. E aí é que ele vai se provar eficiente. O próximo item é o where, onde. Onde vai ser executado esse projeto? Qual é a organização espacial dessa execução? É pensar em que espaço físico ele vai acontecer, qual é a acessibilidade física e arquitetônica desse espaço, qual é o alcance dos corpos plurais que ele abarca e também a relação que ele faz com a comunidade em torno onde ele vai ser executado. Como que ele conversa com essa comunidade, como que ele bebe dela e fala para ela e troca junto com ela nessa entrega. Esse projeto vai ser entregue por meio online, por meio físico, é uma publicação, é uma impressão, são apresentações. Esse onde a entrega vai acontecer precisa ser desenhado e pensado também.
Quinto item é o when, é o quando do seu projeto. É a data que ele vai ser executado, mas também é todo o cronograma de tempo que as ações vão levar. Você aqui tem que assinalar quanto tempo vai durar a pré-produção, a produção após. Muitos editais pedem um cronograma de tempo só sobre a divulgação. Então, você precisa justificar a data que ele vai acontecer. Por exemplo, assim, é um festival que acontece de ano em ano. Então, você já tem uma data específica, você precisa justificar o porquê que ele vai acontecer lá. Ao mesmo tempo, você também precisa ter flexibilidade, porque às vezes o edital atrasa, às vezes o seu trabalho atrasa, e várias coisas podem acontecer que o seu cronograma não vai ser executado à perfeição. Muitos editais, eles nem permitem que você indique uma data específica para a realização do seu projeto. Então, por exemplo, tem editais que vão pedir a duração em dias da etapa de pré-produção, da etapa de produção, da etapa de divulgação e da pós-produção. A gente sempre recomenda que você organize o seu projeto por semanas ou por meses, né? Então, eu preciso de 3 meses para pré-produção, que é para eu conseguir as autorizações, que é para fazer a contratação da equipe, que é para eu preparar o que é necessário para a execução do projeto. Então, sempre considerando que pode ter um tempo maior entre a escrita do projeto, a avaliação, de fato, o repasse de recursos, né, quando você está pleiteando algum recurso, principalmente público. Então, ter essa flexibilidade é importante para não comprometer a atuação cultural. Uma dica interessante para pensar esse quando é o desenho de um cronograma reverso. É começar da sua entrega e vir até a pré-produção de trás para frente. Eu preciso entregar essa temporada, 12 apresentações. Eu vou fazer isso em 3 apresentações por semana, sexta, sábado e domingo. Para eu ter essas apresentações prontas, eu preciso antes ter feito isso. Então você vem de trás para frente, incluindo nesse cronograma os itens para você conseguir entender quando você tem que começar e quanto tempo você vai precisar de cada um para ter terminado aquela fase no tempo certo para começar a próxima. Então preciso apresentar. Antes da apresentação, então, preciso pensar na elaboração do cenário. Vou precisar de tanto tempo para o cenário. Antes da apresentação do cenário, eu vou precisar do projeto desse cenário. Então, vir de trás para frente vai te ajudar a não esquecer nenhuma fase do que você precisa constar e entregar nesse cronograma. E o primeiro H do 5W2H é o how, então o como você vai fazer. Isso geralmente aparece nos formulários de preenchimento e inscrição de editais, como metodologia do projeto. E aqui a gente pode pensar um plano de ação para esse projeto acontecer que contempla o cronograma. Então, se esse cronograma, ele, por exemplo, está organizado em etapas de pré-produção, produção, divulgação e pós-produção, você pode trazer esse plano de ação para dentro da metodologia, porque é as etapas do que você vai realizar para conseguir chegar na entrega final. E você vai contemplar outros aspectos, por exemplo, né? Se é um festival, ele envolve inscrições, existe uma etapa de regulamento, quais são os critérios de seleção para participar, tem algum custo, é gratuito, quais são as estratégias de divulgação. Muito importante, alguns editais vão inclusive pedir que você insira essas informações num campo separado para as estratégias de divulgação, para plano de divulgação ou de comunicação, pensando na visualidade desse projeto, pensando nos materiais, se vai ser feito material gráfico, impresso, banner, flyer, se vai ser uma mídia digital, se vai ter relação com a imprensa, assessoria de imprensa, jornais, rádios, impulsionamento pago de redes sociais, tudo isso entra também dentro de estratégias de comunicação e você precisa prestar atenção se essas estratégias estão sendo pedidas num campo específico ou então, se não está sendo pedido, você precisa colocar junto da metodologia porque ela faz parte da organização e da entrega do seu trabalho. Alguns editais também vão pedir, por exemplo, que você preveja riscos e fatores externos, e aí você coloca, você pretende realizar uma ação num espaço público, por exemplo, que não é coberto, na rua, numa praça. E se chover, como é que você vai fazer? Você já prevê o que pode acontecer aqui. Você vai fazer um show musical num espaço fechado. E se faltar luz? Né? Você vai optar por espaços que tenham geradores, você vai prever a alocação de um gerador de energia no seu orçamento também.
Se você vai fazer alguma coisa online que depende de transmissão ao vivo, internet, como é que você vai garantir o sinal dessa internet? Nem tudo a gente consegue controlar, mas aqui a gente já tenta prever algumas coisas que podem acontecer e quais soluções a gente daria para elas. Tem muitos editais que não pedem, por exemplo, você falou o plano de divulgação, mas existem abas de anexos que você pode inserir. Então, por mais que o edital não peça, se você fizer um plano de divulgação, fazer um plano de distribuição, detalhar isso mais e colocar no seu projeto como um anexo, é um peso que dá, comprovando que você tem noção de como realizar aquilo. Você vai ganhar o dinheiro para fazer o projeto, mas você consegue garantir que eu sei como materializar essa proposta. Vale a pena também colocar que outro ponto que é muito importante na hora da análise desse projeto pelos editais, pelas bancas avaliadoras, um ponto que tem sido cobrado cada vez mais, é o pensar como você vai aplicar acessibilidade e democratização de acesso nesse projeto. Essa acessibilidade ela pode ser física, comunicacional e atitudinal. Dentro desse projeto, como está abarcado? Quais ações você está garantindo para colocar cada uma desses tipos de acessibilidade entregues ali nesse projeto? Essa democratização de acesso se dá por quais caminhos? É gratuidade no seu processo? Você vai disponibilizar transporte, alimentação para o público que está vindo assistir ou que está vindo participar? Você vai entregar esse produto gratuitamente? Existe uma cota uma quantidade de ingressos, uma porcentagem que você vai disponibilizar para que isso dali seja contemplado? Então, a forma como você vai aplicar acessibilidade e democratização de acesso, e em alguns editais trazem a contrapartida social, que cada vez ela está mais pulverizada dentro desses itens, que é mais uma responsabilidade social do que uma contrapartida em si, é também muito importante colocar aqui nesse como isso está colocado e executado dentro do seu projeto. E vale a gente prestar atenção quando a gente não está habituado a pensar nesses aspectos de democratização de acesso e acessibilidade, é comum que a gente veja possibilidades de fazer isso acontecer e inclua no projeto, mas um pouco com aquilo que a gente falava no início da aula, assim, cuidar para não simplesmente prever, para ser uma ação para cumprir tabela. E quando os avaliadores, os pareceristas vão ler o seu projeto, dá para compreender quais são as pessoas, os agentes culturais, os coletivos que estão pensando de fato em ampliar o acesso, o alcance do seu projeto a diferentes públicos, a públicos que talvez não acessariam, a pessoas com diferentes deficiências ou, enfim, com outras questões, né, sejam comunicacionais. Dá para ver pela metodologia do projeto se você realmente está pensando nisso como parte estruturante do seu projeto ou se você está simplesmente prevendo isso para cumprir tabela. Então, vale prestar muito atenção nesse ponto, principalmente quando a gente trabalha com recurso público, né? Então, como possibilitar que mais pessoas consigam, de fato, acessar e fruir do que você está propondo enquanto ação ou produto cultural e de que forma esse produto pode ser mais inclusivo, né? Então, é um exercício para a gente fazer e trazer não só nos campos de acessibilidade, mas em toda a escrita do projeto, lá na apresentação, na justificativa, na metodologia também. O último item é o how much, é o quanto custa o seu projeto. Você vai precisar botar numa planilha orçamentária todas aquelas ações que você nomeou na apresentação e na justificativa. Aqui você tem que tomar cuidado com algumas questões. Você precisa cuidar do teto e do piso, caso a gente esteja falando de cachê. Você não pode botar preços muito baixos, porque isso demonstra que você não sabe muito bem como gerenciar esse orçamento. O mesmo vale para cachês muito altos, porque que ocupam uma porção muito grande do valor total do projeto, que você também prova que você não consegue gerenciar esse dinheiro. E nos editais, inclusive, às vezes é um critério de avaliação, princípios de razoabilidade financeira e de economicidade. Então, o que significa? Ok, você fez o seu projeto, você entendeu o que custa cada coisa, contratação de equipe, locação de espaços, ações de contrapartida, custos com acessibilidade, custos com assessoria de contabilidade, de comunicação, tudo você colocou ali. E aí, você vai ter que entender, por exemplo, que existe um equilíbrio a ser feito nesse orçamento. Talvez não faça sentido uma pessoa receber muito
e os demais não. Ou daqui a pouco você vai gastar quase a totalidade do orçamento, por exemplo, numa alocação de espaço e infraestrutura, e todas as pessoas envolvidas no projeto vão ficar com uma parte muito pequena. Então, tem que ter um cuidado para que esse orçamento ele contemple o objeto principal e que seja um orçamento razoável, com base, né, quando tem, enfim, organizações como sindicatos ou coisas do tipo que estabelecem um teto, né, ou um mínimo de orçamento para cada atividade, carga horária trabalhada também, porque você vai considerar isso na hora de fazer o seu orçamento, considerar o que é realizado na sua cidade, no local onde você vai realizar isso, entender que às vezes, dependendo do formato que você vai fazer, não faz sentido gastar mais com comunicação e divulgação do que com os custos de produção do projeto, né? Então, ter atenção a essas questões. Alguns modos de contratação, principalmente de prefeitura, de órgãos públicos, consideram que você precisa providenciar 3 orçamentos formais e diferentes para mostrar que você de fato entende quanto custa aquilo na localidade e que você está atento à entrega que tem o melhor custo-benefício. Agora, na maior parte dos editais que têm aparecido, você não precisa ter os 3 orçamentos, mas é importante que você analise o que é praticado na sua região e valorize quem está junto com você no projeto. E levar em conta também o tempo que você vai levar para realizar esse projeto, porque o orçamento que você pega no começo do ano, no final do ano ele já pode ter sofrido algumas alterações. Né, entender que entre a escrita desse projeto e a execução dele tem um hiato, é muito importante para você conseguir gerenciar esse orçamento de maneira real, né? Deixar ele previsto de uma forma que você não fique apertado quando o aporte cair na sua conta e os preços, os valores do mercado já tenham sido alterados. O interessante, pensando que nós estamos construindo um modelo de edital para deixar pronto, um modelo de projeto para deixar pronto para diversos editais, não especificamente para não estamos direcionando para um edital esse desenho de projeto aqui, uma dica que a gente dá é que seja interessante que vocês tenham 3 opções de orçamento para o seu projeto. O que seria o mínimo viável do valor para você executar o que você quer. Qual seria o praticável, assim, uma coisa confortável e que te dá um projeto mais tranquilo, e o que seria o ideal, o orçamento dos sonhos, onde você coloca dentro do seu orçamento, do seu projeto, todas as entregas, todos os produtos, todas as ações que você quer realmente fazer de maneira mais sincera e total. Essas três opções, a gente aconselha a usar, por quê? Porque às vezes você vai ter um edital que vai liberar uma verba de 50 mil, ou você vai tentar contemplar um edital estadual que você pode chegar a R$500 mil, ou você vai tentar um nível federal que você passa do 1 milhão. Então, pensando dentro dessas diferenças de faixa de valor que você pode buscar a contemplação para o seu projeto, você tem para esse mesmo produto, esse mesmo objeto cultural, com diferenças de ações, porque ele vai ficar maior ou menor a partir desse tamanho de orçamento, né, pensando nessa lógica, mas como é que você abarca essas possibilidades para estar pronto para qualquer edital que esteja aberto que possa atender a sua linguagem artística, digamos assim? Cada projeto ele vai ter a sua especificidade, então para além dessa estrutura, né, dessas informações que geralmente vão ser pedidas nos formulários de inscrição, seja para patrocínio direto, seja para você se inscrever no edital público, por exemplo, pode ser que algumas informações a mais elas sejam pedidas e pode ser que elas não sejam obrigatórias, mas é de bom tom que você anexe como uma informação extra no seu projeto. Então, por exemplo, se é um projeto de teatro ou de dança, você já colocar a sinopse do que você vai fazer, ou que temática você pretende abordar, se você já tem um roteiro, ou durante que período esse roteiro vai ser construído, se tem alguma referência estética para a construção disso, referência visual, se você vai fazer uma exposição, né, quais são as referências disso, se você vai fazer uma seleção de pessoas para um festival, para algo do tipo, como é que vai ser esse regulamento, quais são os critérios, isso pode vir tanto na metodologia como um documento extra, um anexo, se você vai trabalhar com audiovisual, a questão do roteiro ou do argumento, né?
Quando é ação formativa, sempre precisa ter o conteúdo programático, precisa ter lá o plano de aula, o plano pedagógico, quais são os objetivos, quem vai ministrar, quantas horas, qual é o conteúdo, precisa de material, né? Então, pensar tudo isso também como informações que talvez mesmo que elas não estejam sendo pedidas, elas ajudam que quem vai receber o seu projeto consiga de fato visualizar ele e ver que você demonstra bom planejamento e viabilidade de execução para ele. E uma vez que esse projeto foi aprovado, você recebeu o aporte, começou essa execução desse projeto, é muito importante que você esteja alinhado com os pedidos do edital. O edital é sempre um guia de como você vai executar esse projeto também, não só como você vai propor ele. Então, que tipo de comunicação você tem que ter com o órgão que está aprovando, que está patrocinando esse seu projeto? Quais os prazos que você tem que prestar atenção nessa comunicação? É preciso mandar um material de aprovação antes, um material gráfico para aprovação deles antes para você conseguir utilizar a divulgação do seu projeto? É preciso mandar com qual antecedência algum nível de alteração que você tenha numa ficha técnica ou numa data de execução, num cronograma? É possível trocar a linha do orçamento e passar valor de uma linha para outra? Como que funciona a gestão desse projeto? Todas essas informações elas vão estar dentro desse edital que você está inscrevendo o seu projeto ali. Ler e reler esse edital, ter ele salvo no seu computador e continuar nos seus materiais e continuar consultando ele constantemente até você finalizar a prestação de contas desse projeto é muito importante e é impossível de se separar dele. Assim, é fundamental que ele seja o seu melhor amigo. Ele é um guia que precisa, apesar da dificuldade da leitura do texto de um edital, a gente entende que ele é mais burocrático, ele está mais para o legislativo do que para qualquer outra coisa. É muito importante que você tenha ele bem pensado e detalhado na sua cabeça para que você não perca nenhum ponto dele e não seja prejudicado por isso. Eu acho que pode parecer um pouco assustador todos esses documentos e todos esses planos de aula, plano de divulgação, plano de não sei o quê. Mas quanto mais você conhecer o seu projeto, mais você souber de fato o que você quer fazer com ele, o conteúdo dele, mais fácil é você ir juntando esses materiais. Se você está fazendo um projeto de capacitação, de oficinas, e você não está conseguindo montar o plano de aula, é porque você tem que dar um passinho para trás e entender de fato como que vai ser a aula que você vai propor. E cada edital que você escreve um projeto é sempre um material a mais que você vai juntando no seu bolinho, assim, até de fato você conseguir entender mesmo de cabo a rabo como é esse projeto. Você entendendo ele de cabo a rabo, você escreve ele em qualquer edital. E cabe, né, a gente pensar que o projeto ele é uma grande previsão, então imprevistos acontecem no meio do caminho. Então lá na metodologia a gente já falou de você prever algumas coisas que seriam caras ao seu projeto, né, que inviabilizariam eles, então você já prevê de que forma você pode agir para caso algum infortúnio aconteça, ou você tenha que adiar, ou você tenha que ajustar. Mas coisas que fogem do controle também acontecem no meio da execução, e é importante você ficar atento a... Primeiro, você se comprometeu de fazer algumas entregas de uma maneira tal, conforme o orçamento tal. Se você não vai conseguir cumprir dessa forma, é importante que você comunique a sua fonte financiadora, ao órgão gestor do edital, que isso seja conversado sempre antes, porque foi um comprometimento, sobretudo quando é com recurso público, né? A gente então tem que prestar conta, tem que ter cuidado com esse valor também para poder fazer uma boa entrega a partir disso. E pensando também na execução desse projeto, existem algumas ferramentas de gestão que podem te auxiliar aqui. Alguns aplicativos que você pode usar para se organizar, como a Asana, o Trello, o Notion, que deixam você dividir isso com equipes e mais gente ter acesso a essa documentação para organizar e executar esse material. Assim como ferramentas que não são os aplicativos, mas são metodologias, como o Scrum, o Kanban, ou construir um Canvas desse projeto, para você ter um modelo de negócio dele, um modelo dele mais detalhado e desenhado, para você se apropriar e conseguir adaptar e executar ele, como as meninas colocaram, dentro dessas necessidades de adaptações que os editais e a própria execução, esses desafios da execução que eles trazem, né?
Então a gente organizou esse método e a gente propõe olhar para tudo isso sabendo que, às vezes, principalmente para quem não está acostumado com essa dinâmica de editais ou para quem está começando agora, pode parecer muita coisa, mas nós entendemos que o projeto vindo antes do edital, a organização da nossa carreira vindo, não digo antes, mas assim, concomitante também às ações que a gente vem fazendo, nos auxilia para seguir melhor, nos auxilia a profissionalizar também o setor. Então, o segredo é fazer uma coisa de cada vez, uma coisa puxa a outra. E como a Bianca colocou, quanto mais você conhece o seu projeto, sua trajetória, as possibilidades em torno do seu fazer, mais fácil de adequar quando chega a possibilidade de algum financiamento, de participar da programação de algum outro proponente daqui a pouco. Então, vale a pena, aos poucos, ir estruturando tudo isso. E a gente realmente organizou esse método com base nas nossas dificuldades, né, nos desafios que a gente foi enfrentando para conseguir viver de arte e de cultura nesse Brasil, né, gente? E também dos alunos que passaram por nós, das pessoas que trabalham com a gente. O objetivo é sempre facilitar a vida, né, e compartilhar um pouquinho desse conhecimento também. Pensar que quanto mais você destrinchar tudo isso, quanto mais você conhecer cada pedacinho desse projeto, mais seu ele é e mais vivo e mais corpo ele ganha, né? Quanto mais você coloca desenvolve essas ideias, mais você vai entendendo os pontos fortes e fracos desse seu projeto e consegue trabalhar esses pontos fracos para que eles se fortaleçam e deem mais base, para que não seja só uma execução única também, para que ele tenha continuidade, para que ele tenha um alcance maior, para que ele tenha uma vida útil mais interessante e mais proveitosa para você e para quem está executando esse projeto junto com você. Entender as nossas dores e as dores dos outros artistas e projetos ao nosso redor também ajuda com que a gente consiga cada vez mais colocar força e potência nesse projeto, nesse objeto cultural que a gente está tentando executar ali e faz com que ele fique mais consistente. Acho que a gente busca essa consistência dentro das entregas do que a gente está propondo, para que uma vez que eu conseguir contemplar um edital, entreguei um projeto, o próximo tenha um pouco menos de dificuldade, seja mais tranquilo, que a leitura dessas burocracias e a aplicação delas na nossa prática não seja tão sofrida, porque às vezes parece um castigo, né? Ter que lidar com todo esse volume de documentos, esse volume de informação. Nossa, mas são muitas coisas. Sim, são muitas coisas, mas a gente tem que entender que elas hoje são necessárias. Elas são as formas como a gente consegue esse financiamento. E lidar com dinheiro público ou mesmo com dinheiro privado para aportes culturais exige que a gente tenha muita responsabilidade de pensar o que a gente está querendo fazer com esse dinheiro. A gente não está só pensando no que está entrando para a gente tem que pensar nessa troca coletiva. Acho que entender a necessidade desse olhar para o coletivo, dessa leitura das dores gerais e como é que a gente pode dirimir isso e fortalecer os pontos positivos é um grande caminho para conseguir cada vez mais contemplar e trabalhar esses produtos culturais de forma mais tranquila e gostosa mesmo, porque no final a gente gosta de fazer arte, produzir cultura e entregar isso e distribuir, né, esses produtos e esses objetos culturais, sabe? A gente fica muito feliz e agradecida pela participação de você até aqui. A gente espera de coração que esse conteúdo seja útil, que seja proveitoso, que você tire suas ideias do papel e coloque-as no mundo. A gente tem um Instagram, você pode mandar pra gente perguntas, comentários. A gente libera conteúdo gratuito sobre a produção cultural lá, da perspectiva do artista e do fazedor de cultura. A gente quer facilitar essa indústria cultural que às vezes é completamente assustadora, mas a gente sabe que trabalhando junto a gente consegue mais longe. Então é isso, siga a gente, deixe seus comentários e até a próxima!